Olá pessoal, para os estudantes de Umbanda, eu quero mais uma vez mostrar o meu primeiro livro, Umbanda Astrológica, que muita gente já comprou, recebi e-mail do Brasil inteiro. Ele aborda diversos assuntos, o índice dele mostra todos os assuntos que tem dentro do livro, como por exemplo, fala do Olori, do Eledá, dos inquices, do Orum, a influência dos astros, as 12 casas do mapa natal, IBGs e vários outros conhecimentos astrológicos. Muito bom para pesquisadores, astrólogos, umbandistas e todas as pessoas que fiscalizam ou pesquisam os conhecimentos afro-brasileiros. Fala também do destino, do karma, do livre-arbítrio e de ferramentas importantes para entender o destino. Fala das ferramentas da astrologia na Umbanda e fala de muitas lendas, mitos e da somas dos Odus e algumas interpretações. Claro que esse é o primeiro livro, mas é uma introdução para os próximos. Fala sobre magias, sobre aspectos planetários, aspectos humanos, fala sobre características de signos cruzados com os orixás, Exus, pombagiras, fala sobre culto a Egum, fala sobre a influência dos orixás no nascimento das pessoas e fala sobre os Odus na roda zodiacal, né? Que os Odus na roda zodiacal fala como você montar o signo através dos Odus, grau por grau, na roda do zodíaco pela astrologia. Fala também do oráculo dos judeus. Porque há muita pessoa que lê a Bíblia aí de todo jeito, de cabeça para baixo, pensa que entende a Bíblia e ataca qualquer pessoa que usa oráculo e não sabe que os judeus, inclusive Arão, Moisés, usavam oráculos, que era o Urim e o Tumim. Então tem um capítulo especial sobre o uso dos oráculos também pelos judeus. E o livro traz muitas coisas sobre os signos de Fá, e já está na segunda edição, fez um bom sucesso e fala sobre principalmente o estudo do mestre da mata, que ele usou o arqueômetro para encontrar a grafia sagrada e fazer uma correlação melhor entre os astros e os orixás, entre os signos e as vibrações ancestrais, né, dos orixás. Para quem quer iniciar numa Umbanda mais livre, uma Umbanda mais esotérica, uma Umbanda que leva os signos e não somente a mediunidade, o jogo de búzios, enfim, os cultos tradicionais e orais, as tradições orais, porque é uma coisa muito flexível e a pessoa vai em cada lugar diz uma coisa. Então a astrologia é uma base imutável porque é o alfabeto celeste, o alfabeto sagrado que criou todas as dimensões da natureza humana. E a Umbanda Astrológica, ela trabalha especialmente cruzando os conhecimentos astrológicos e ancestrais da cultura afro-brasileira, mas também não só isso, a cultura oriental, a cultura mágica, a cultura indígena, você mistura de tudo um pouco para você tirar uma conclusão muito melhor e com muito mais firmeza sobre as vibrações que atuam sobre a sua vida. A Umbanda Astrológica, na segunda edição, está nos últimos exemplares, né? Quem quiser comprar, aí tem diversas lojas, tem na Saravia, no Zoom, no Buscapé, nas Americanas, no Ponto Frio, no Shoptime, nas Casas Bahias e assim por diante, né? Quem quiser adquirir, tem muitos assuntos, muitos capítulos importantes, somas e cruzamentos de informações, análise de alguns mapas, ciclos de vida. E eu vou trazer aqui sempre
algumas dicas de livros, não só os meus, mas outros livros importantes para os pesquisadores. Um abraço. O historiador Joséfo, que era hebreu, do século I, mais ou menos do mesmo período de Cristo, que ele é um dos historiadores mais importantes do povo judeu. Ele deixa muito claro isso, toda a misticidade, todo o sincretismo que há na crença judaica e dos primeiros cristãos. Então, você querer dizer que o cristianismo é a verdade absoluta, isso é completamente vaidade religiosa. E dizer, primeiro, Cristo era visto como o profeta, o Messias que vinha para salvar. Depois a igreja foi fazendo manipulações teológicas e colocou-o como o Filho de Deus, o Salvador, enfim, uma das pessoas da Santíssima Trindade, para depois em concílios eles transformá-lo no próprio Deus, o que é uma coisa muito elevada. Você crer em Cristo como Filho de Deus é uma coisa, você dizer que ele é o próprio Deus é porque eleva a figura do grande símbolo da igreja no mundo, e é por isso que eles transformam nenhuma das pessoas da Santíssima Trindade, assim como foi no Brasil, transformando Maria na padroeira, enfim, todas as manipulações teológicas sempre para fazer com que as pessoas não contestem e sigam o que os grandes líderes querem que você acredite. É evidente que todos nós sabemos que Jesus Cristo não é Krishna, não é Oxalá, ele não é nada além do que o personagem que está na Bíblia ali, o Cristo homem. Mas falando em metafísica, nós não podemos dizer que o Filho de Deus ele não pode ser qualquer divindade de qualquer povo, de qualquer país. A Bíblia ela tem várias formas de ser lida. Ela pode ser lida de forma literal, de forma poética, de forma mítica, de forma teológica e de forma mística sobrenatural. O problema dos cristãos de hoje em dia é que eles leem de forma literal, como a igreja, seja ela católica, ortodoxa ou protestante, queira enfiar a goela abaixo o conhecimento da forma que eles mastigaram, que eles montaram. A Bíblia já chegou a ter muito mais dezenas de livros do que o que tem hoje, né? A igreja reduziu para 72, dizendo que esse ou aquele livro, o evangelho daquele ou daquele autor, era apócrifo, não era um evangelho, né, para ficar dentro da Bíblia. Outra reforma protestante diminuiu para 66, e só não diminuíram mais ainda porque a Bíblia ela ganhou uma proporção muito grande, foi divulgada no mundo todo, o povo conheceu naquele formato, e apareceu um golpe. Mas antes, quando eles podiam mudar, que eles tinham controle da Bíblia, nem todo mundo tinha acesso a ela, até as missas eram rezadas em latim, só os padres poderiam ter uma Bíblia dentro de casa, eles entregavam catecismos, coisas mastigadinhas. Então, ficou, né, do jeito que a gente conhece hoje, mas mesmo assim, cada edição traz uma versão um pouco diferente, tem uma diferençazinha de uma versão para outra. Diz, não, é porque traduziu do grego, não, é porque traduziu do latim, porque traduziu do hebraico, do aramaico. Tem sempre uma desculpa, né? Porque no fundo eles interpretam, até hoje eles nunca conseguiram distinguir de fato quem escreveu cada livro da Bíblia. Eles até adotam esse termo, segundo São Mateus, segundo São Marcos, segundo São João, que é um termo que era muito usado por Bezerra de Menezes entre os kardecistas. Mas eles não sabem de fato quanto de cada evangelho aquele suposto autor realmente escreveu, o que foi adaptado, o que foi corrigido, o que foi colocado para combinar com outros textos. As cartas de Paulo mesmo, ninguém sabe quantas realmente ele escreveu, quais que realmente ele escreveu e quanto dentro de cada carta ele realmente escreveu, ou que foi inteirado pelos doutores da igreja. E assim as religiões vão seguindo, né? Então não demora falar, né, querer fazer um tipo
uma série no seu canal falando das diferenças de Cristo para outros povos, é um direito dele, né? Eu acho muito bom ele fazer isso para o público dele, até porque ele percebeu que a maioria do público dele é direitista e grande parte protestante. Mas querer dizer que só a verdade dele é absoluta é mais uma vaidade religiosa que a gente tem muito nesses tempos, de que as religiões dos outros parecem ser tudo mentira, coisa de criança ou fantasia, e que só a igreja é que tem o monopólio da verdade. Isso é um exagero. As crenças africanas não tem nada a ver com demônio, não tem nada a ver com o diabo, inclusive nem existe isso na cultura deles. Foram os muçulmanos e os católicos e outros de outras religiões que chegaram lá imprimindo a fio de espada suas crenças na marra, porque as tribos elas creem mais em coisas primitivas, coisas naturais. E é uma fé muito mais fina, muito mais viva, muito mais valiosa, porque a pessoa encontra o Deus dentro de si, sem imposição, ele chega à sua fé sem uma forçação de barra, como no Brasil. Se fizer uma pesquisa no Brasil, mais de 90% das pessoas vai dizer que é cristão e que é católico, ou que é protestante e que crê em Deus. Mas eles, na verdade, creem por tabela, creem na Bíblia. Se a Bíblia ela se diluir e de repente dizer assim, a Bíblia não vale mais nada, se a igreja que detém todos os conhecimentos lá no Vaticano de repente dissesse, não, a Bíblia foi uma grande mentira e ela se diluísse, a fé dessas pessoas se diluíam porque elas creem no que disseram para ela crer. Então essa é a diferença das crenças primitivas, que é mais original, que é mais livre do que essas crenças que é imposta na marra, no fio da espada, como sempre a igreja fez. Né? Eu nasci cristão, eu me batizei, fiz primeira comunhão, eu era fanático na igreja, ia sempre na igreja, eu lia muita Bíblia, eu já li a Bíblia várias vezes, de trás para frente, de frente para trás, completa, começando do Gênesis, indo até o último capítulo do Apocalipse, eu conheço todos os trechos da Bíblia, eu leio, continuo lendo, é um livro excelente que eu recomendo a todo mundo, mas para que leia sem fanatismo, sem vaidade religiosa e sem querer impor suas verdades aos outros, porque a verdade ela é muito mais do que você acredita. A verdade ela está muito além do que você pode enxergar. Às vezes você tem certeza absoluta de uma coisa, mas não é aquilo, você está só iludido, você foi levado a crer naquilo. Então Nando Moura, para agradar o público dele, ele agora está fazendo isso para dizer que é cristão, mas, a meu ver, sem nenhum exagero de crítica, os cristãos de hoje em dia têm muita intolerância. Na verdade sempre tiveram, mas hoje com as redes sociais isso ficou mais evidente. E os orixás, por exemplo, batem muito no sincretismo. Por exemplo, ao comparar Oxalá a Jesus, ou comparar Krishna a Jesus. Deveriam estudar um pouco mais e ver a origem das religiões para ver que a religião judaica é uma seita nascida de outras seitas. Todas as crenças da Cananeia, o próprio nascimento de Cristo vindo de uma virgem, sendo anunciado, enfim, como um semideus, tudo isso foi captado de outros mitos, como o de Mitra, por exemplo, porque até hoje ninguém sabe a data que Jesus nasceu, ninguém sabe a data que Jesus morreu, faz só suposições, montagens que a igreja sempre fez ao longo da história. Então, é muito fácil dizer que é o dono da verdade, o difícil é provar essa verdade. Mas ocorreu vários milagres, vários mártires morreram em nome da igreja. Todas as religiões aconteceram isso, todas as religiões aconteceram isso. Então, o Nando Moura ele diz que não pode haver duas verdades, que a verdade é só uma, mas pode haver duas partes da mesma verdade. Eu posso contar a mesma história e uma outra pessoa contar a mesma história com traços diferentes daquela história. Então, não existe uma verdade absoluta. O cristianismo é muito novo para querer ser o dono da verdade, muito novo mesmo. É uma crença de não tem nem 2000 anos, porque floresceu, na verdade, com maior impacto após Constantino, no ano 300 e poucos, em Roma.
Então não pode acreditar a verdade para culturas que têm 10 mil anos ou mais. A cultura egípcia, ela é antiguíssima e antes da cultura egípcia existiam outras e outras. Inclusive, acham que a Torá é a mãe da Cabala. Pelo contrário, a Cabala talvez seja a mãe de todas as religiões, mas eu não estou falando de Cabala hebraica, eu estou falando de uma Cabala muito mais sutil e muito mais profunda, muito mais suprema e muito mais sobrenatural do que a que se conhece hoje, que os hebreus tomaram para si. Como a religião cristã cresceu muito, a judaico-cristã, ficou mais o povo inclinado a acreditar na Torá e vice-versa, ficou mais fácil empurrar a cabala judaica mundo afora. Mas a cabala judaica, ela nasce de uma cabala muito mais profunda, que eles detêm o segredo e que um dia a verdade vos libertará, como diz o próprio Evangelho. Então, querer ser o dono da verdade, além de ser um exagero e vaidade religiosa, é um tremendo engano, um total engano, porque ninguém é dono da verdade. A verdade ela se revela aos poucos, tanto é que a Terra tem milhares de anos e vai se descobrindo aos poucos. Até hoje ninguém tem certeza de vida, pois a morte de direito tem crenças, tem filosofias, mas ninguém pode bater o martelo, apresentar um documento, apresentar uma senha. Então, dentro do próprio cristianismo tem vários segmentos, e a ligação do Cristo com a Índia, há diversos livros que falem dessa ligação. Vários rabinos reconhecem que os filhos bastardos de Jacó, né, quando eles foram embora, eles podem ter levado conhecimentos astrológicos para a Índia, então as pessoas deveriam estudar mais antes de querer pregar a verdade absoluta. Quem está nas redes sociais sabe muito bem como é essa questão de mensagens. Todos os dias a pessoa recebe mensagens, e essas mensagens que incomodam muito. E quem estuda religiões chama atenção o número de vídeos que você recebe ligados a evangélicos. Católicos também, mas em especial evangélicos. Sempre com aquela famosa frase de aceite Jesus, se converta, crie coragem, saia do pecado, esse tipo de coisa, como se fossem os donos da verdade. Para eles, aceitar Jesus é colocar um terno e uma gravata, ir para um templo, gritar no final de semana, pagar dízimo, esse tipo de coisa, e continuar a vidinha como está. Aceitar Jesus, pelo que a Bíblia diz, é algo muito diferente. Tem a ver com misericórdia, tem a ver com o sermão da montanha, tem a ver com a humildade, a caridade, a verdade. E como ele disse, meu reino não é deste mundo, ao contrário do que essas religiões pregam, poder, ir com um carrão novo para a porta da igreja para mostrar para os fiéis que está prosperando. A teologia da prosperidade é anti-bíblia, é anti-escrituras. Uma outra coisa é que as religiões, elas dominam o mundo há muitos milênios, e sempre pelo bem dos seus líderes e nunca pelo bem do povo. Deus não tem nada a ver com religião. O termo religare é criado por líderes religiosos. Moisés, quando entrou em contato com o sagrado, ele não tinha religião. Assim como José, assim como Abraão, assim como líderes de todas as religiões. Depois é que criam o sistema e aprisionam as pessoas. Tem 3 sistemas no mundo poderosos: o sistema político, o sistema financeiro e o sistema religioso. A maioria das pessoas estão no sistema religioso. Só o cristianismo tem mais de 1 bilhão de adeptos no mundo. E eles não pregam a verdade, não falam a verdade completa. Eles pregam o que acham melhor para sua filosofia e para seu convencimento. O que seria aceitar Jesus, por exemplo, que recebemos nos vídeos do WhatsApp todos os dias, ou de qualquer outra rede social? O que é louvar a Deus, buscar a Deus? E num templo de uma outra religião você não está buscando a Deus? Será mesmo que só Jesus é a salvação? Será mesmo que o Deus da Bíblia é o Deus Criador?
Antes de ficar enviando tanta bobagem, as pessoas deveriam meditar, buscar ler a Bíblia de suas diversas maneiras: filosófica, poética, teológica, canônica, metafísica, mitológica. A Bíblia ela não é um livro que caiu zipada do céu, e ela tem diversas formas de se ler. E ela não pertence nem à Igreja Católica, nem aos protestantes. Lá não é uma verdade absoluta, e parem de chamar a Bíblia inteira de a Palavra de Deus. Ela tem fragmentos, ela tem revelações, é um livro importante, mas muita coisa ali nela é política, muita coisa nela é metáfora, muita coisa nela é parábola, muita coisa nela é apenas a imaginação de seus autores. E Deus se apresentou a todos os povos de diversos nomes, diversas formas, e Ele assiste a todos os povos do mundo. Ele não assiste só aos hebreus, Ele não assiste só aos católicos, Ele não assiste só aos protestantes. Há muitas verdades que não estão na Bíblia. Então, parem de se achar donos de Deus e escolhidos de Deus, porque todos somos filhos de Deus. A Terra é o grande templo. O planeta Terra é a grande igreja de Deus, e não uma determinada denominação. Aceitar Jesus é aceitar o amor, a verdade, a caridade, a justiça, coisa que a vaidade religiosa de nossos tempos não faz enxergar. Pelo contrário, distorce. O Deus Criador, Ele está além da Bíblia, Ele criou todo o universo. Tirar a água da rocha, abrir o mar, mandar pragas, isso foi feito por um anjo. Isso é um nada para Deus, que criou um sistema tão gigantesco como é o universo, como é todo o sistema planetário.